A cruz, que é um símbolo, de certa forma, inseparável da figura augusta de Jesus, nos convida a profundas reflexões. Geralmente, esse símbolo poderoso do cristianismo é atribuído ou à ideia de um sofrimento do qual todos nós tentamos, na maioria das vezes, fugir, portanto, associamos a cruz à ideia de dor, de um peso que precisamos carregar, ou, por outro lado, nós associamos a ideia da cruz àquela ideia da salvação automática, ou seja, Jesus, quando passou pelo processo ali da sua paixão, teria nos legado um processo de salvação que todos nós seríamos herdeiros sem que precisássemos fazer nenhum esforço. O Espiritismo, com absoluta competência e com muita lucidez, a partir das informações que os imortais legaram à humanidade, vai ressignificar esse símbolo da cruz. A partir do olhar espírita, nós não somos atingidos pela dor de forma aleatória. As nossas cruzes têm uma razão de ser, elas têm um significado na nossa jornada. E é nesse sentido que o benfeitor espiritual Emmanuel, em uma mensagem intitulada Nossa Cruz, vai elucidar muito bem o significado dessa fala de Jesus. Ele começa afirmando que a dor é processo e a perfeição é fim. Ou seja, sofrer por sofrer, abraçar as nossas cruzes com a ideia de que o sofrimento, de forma automática, independente da nossa postura diante dele, significaria, de alguma forma, estarmos nos passos de Jesus, é um equívoco. E Emmanuel afirma que a dor é processo e a perfeição é fim, porque, segundo o Espiritismo, todos nós, espíritos imortais, matriculados na escola da vida, recebendo a oportunidade da reencarnação, vamos estar sendo movimentados pelo imperativo da lei de progresso, que é uma lei natural, uma lei de Deus, que fala que todos nós que somos os seus filhos, frutos da sua misericórdia, vamos precisar atingir a perfeição espiritual, sempre relativa diante da perfeição absoluta de Deus, mas a perfeição espiritual. E essa perfeição espiritual, que é a condição na qual nós não teremos mais os vícios morais, que são os que causam a nossa infelicidade, ela só pode ser alcançada mediante o processo em que somos visitados pela dor ou pelas provas. E a dor, no sentido de débito perante a lei de Deus, ou a prova, são o primeiro significado para a cruz na tradição espírita cristã, na compreensão espírita cristã. É por esse motivo que Emmanuel prossegue dizendo que todos nós, que somos caminheiros da evolução, temos cada qual a nossa cruz. E aí ele afirma que para realizarmos ou ressarcirmos, a vida nos pede um preço. O que é realização e ressarcimento? Podemos associar a ideia de realizarmos algo à ideia que o Espiritismo nos ensina sobre a necessidade de passarmos pelas provas, que não são necessariamente débitos de vidas anteriores, mas que são fruto de um processo de amadurecimento do espírito, quando ele, também segundo as palavras de Emmanuel, ao entender a necessidade de paz consigo mesmo, vai buscando e descobrindo de imediato
a cruz que lhe cabe ao próprio burilamento. Portanto, as provas são experiências que o Espírito pede para passar durante a reencarnação, a fim de que possa conquistar as virtudes e se tornar assim cada vez mais feliz. Realizar algo, segundo o olhar espírita, vai redundar sempre em um processo de conquista de virtudes. Qualquer realização nesse plano da vida que nos seja útil ou que seja útil à nossa comunidade, ao nosso próximo, vai gerar evolução, porque gera o angariamento de virtudes. Por outro lado, quando Emmanuel nos fala do processo de ressarcimento, ele está se referindo aos débitos que nós angariamos em vidas anteriores, quando, por decisões profundamente egoístas, ferimos as leis divinas e ferimos ao nosso próximo. Esse falso movimento gera uma necessidade de resgate, que não é somente um castigo pelo castigo, mas é o fato de passarmos por experiências análogas àquelas que causamos, para que possamos assim despertarmos para a necessidade de vivermos afinados com a lei de Deus, combatendo os nossos vícios morais e entendermos que a felicidade só é verdadeira quando ela não atinge ao nosso próximo, quando ela não fere ao nosso próximo, ferindo, portanto, a lei de Deus. Emmanuel prossegue nesse sentido, após encerrar esse primeiro raciocínio, falando que a dor é, portanto, algo natural da vida, sendo a cruz, nessa simbologia, uma necessidade do nosso processo evolutivo. Ele prossegue dizendo que no círculo carnal, ou seja, enquanto estamos encarnados, a cruz pode ser a dificuldade orgânica, o degrau social, o parente infeliz, as dificuldades de relacionamento afetivo que nós temos, podemos aqui acrescentar as dificuldades de ordem financeira. Tudo isso são cruzes que podem ser provas ou expiações, mas que, de qualquer modo, falam da nossa necessidade imperiosa de evoluirmos. No entanto, Emmanuel acrescenta uma informação bastante curiosa quando diz que há também cruzes no mundo espiritual. Quando o espírito desencarna e volta para a pátria espiritual, ele também vai lidar com as suas cruzes, que nesse outro lado da vida são a vergonha de um defeito íntimo não vencido, a expiação pela culpa ou o débito não pago. Ou seja, todos nós que recebemos a oportunidade de, pelas cruzes naturais da vida, avançarmos na evolução e não fazemos bom proveito, quando voltamos para o mundo espiritual, teremos essas outras cruzes para lidarmos. Até que, cansados de cometer velhos erros, entenderemos o imperativo de Jesus quando nos recomenda negarmos a nós mesmos. E é nesse sentido que Emmanuel vai encerrando a sua reflexão, nos convidando a que tenhamos coragem de seguir o Senhor em nosso anseio de ressurreição e vitória. Para isso, porém, lembra o benfeitor, não nos esqueçamos de que será preciso olvidar o egoísmo inquistante e tomarmos a nossa própria cruz. Portanto, meus amigos, a cruz, segundo o olhar espírita, não é necessariamente um mal. O que Jesus quis nos ensinar ali nos seus últimos momentos,
abraçando a cruz, é de que ela fala desse processo em que o espírito, quanto mais se aproxima de Deus, mais é capaz de cumprir a vontade divina. Cumprir a vontade divina é afastar-nos do nosso egoísmo, é transformarmos o egoísmo em colaboração, em doação, seja para o indivíduo ou para a comunidade. O movimento de Jesus de dar a si mesmo pela crucificação é, portanto, um convite para que possamos também, quando nos decidimos por segui-lo, abraçando as nossas cruzes, negarmos o nosso egoísmo, o nosso movimento de orgulho que nos afasta da divindade e que nos afasta das leis de Deus, o único caminho possível se quisermos ser realmente felizes. Há, portanto, na fala de Jesus, uma complementariedade. Assumirmos, tomarmos as nossas cruzes, para que possamos fazer isso, é preciso que estejamos dispostos a negar a nós mesmos, sem que isso signifique desamor, sem que isso signifique falta de apreço pelas nossas capacidades, mas sem que isso também fale de um indivíduo autofocado que vive somente para si mesmo, sendo incapaz de observar o sofrimento que o rodeia e qual seria sua contribuição na maravilhosa sinfonia do universo. O convite de Jesus, portanto, é para que você possamos compreender que somente mediante as nossas cruzes seremos capazes de irmos trabalhando o nosso egoísmo e de, portanto, segui-lo efetivamente, sem que isso signifique qualquer movimento de salvação gratuita. Ao contrário, seguir Jesus é movimentar-se no sentido de aproveitar todas as experiências, sendo ela muitas vezes as nossas cruzes, para alcançarmos o trabalho que precisamos fazer contra o nosso egoísmo e a felicidade verdadeira. Deixa aí os teus comentários, as tuas sugestões de tema e até a próxima semana com mais um episódio de Nos Passos de Jesus.